bom, Adriana. Você falou que a gente precisa controlar o fluxo de caixa e realmente nós vamos precisar de mais dinheiro. Mas, Adriana, quanto que eu preciso vender então para ficar no zero a zero ou pagar aí todas as minhas despesas? O ponto de equilíbrio é exatamente o valor que você precisa vender ou da sua receita ou do seu faturamento para que você possa pagar todas as suas contas. E neste caso, fechar no zero a zero. É o que a gente chama de break-even point. Neste caso, tudo que eu faturar, eu pago as minhas despesas e não saio devendo ninguém, mas também não levo dinheiro para casa. E como calcular o ponto de equilíbrio? Para fazer o cálculo do ponto de equilíbrio, seja entender qual valor é esse, nós precisamos, primeiro de tudo, garantir que todos os nossos lançamentos de gastos estejam classificados de maneira correta. Por quê? Porque aqui nós vamos precisar de duas informações importantíssimas. Quais são nossas despesas operacionais e a margem de contribuição. Nós falamos sobre isso no módulo de conceitos financeiros e contábeis. A margem de contribuição, então, é a média do que sobra após deduzirmos todos os custos diretos, correto? E as despesas operacionais são os nossos gastos ali com a operação, despesas administrativas, despesas com pessoal, financeira e até o marketing. Então, o cálculo de equilíbrio nada mais é do que o valor da minha despesa operacional, por exemplo, R$50 mil, dividido pelo percentual da minha margem de contribuição. Eu vou dar para vocês um exemplo prático para ficar ainda mais fácil. Vamos imaginar que a nossa despesa operacional seja de R$50 mil, como eu falei, e que nossa margem de contribuição seja de 50%. Fazendo o cálculo, 50 mil dividido por 50%, nós vamos precisar então de R$100 mil para que a clínica feche no zero a zero e não tenha prejuízo. Mas aí você pode me perguntar, tá bom, Adriana, mas eu não quero fechar no zero a zero. No final eu ainda preciso de dinheiro para pagar os meus investimentos, o meu empréstimo e precisa sobrar um dinheiro no caixa. E é aí que entra quem? O ponto de equilíbrio ideal, que na verdade é o que a gente quer saber. E para isso, mais uma vez, eu preciso saber quais são os meus empréstimos, quais são os meus financiamentos, os meus investimentos e quanto, por exemplo, você quer deixar no final no caixa da empresa. Então, fazendo essa conta, nós somamos esses valores às nossas despesas operacionais, dividimos pela margem de contribuição e aí então nós teremos o nosso ponto de equilíbrio ideal. Mais uma vez, eu vou dar um exemplo prático de como seria esse cálculo. Vamos pegar de novo as nossas despesas operacionais de R$50 mil. Eu tenho ainda R$10 mil de investimento e quero todo mês deixar uma sobra no caixa para capital de giro de 20 mil. Ou seja, eu somo 50 mil com mais 10, com mais 20 e divido por 50%. O faturamento ideal será de 160 mil por mês. Neste caso, você conseguirá pagar todas as suas despesas, inclusive os seus investimentos, e ainda deixar 20 mil no caixa da empresa. Então, agora, o meu desafio para você. Que tal você calcular o seu ponto de equilíbrio e o seu ponto de equilíbrio ideal? Depois, me conta o que você encontrou.